Nesta ocasião, nós daremos prosseguimento ao tema A Doutrina de Balaão. Nós já falamos muitas coisas acerca desta pessoa, de como ela fez tropeçar os filhos de Deus, o povo de Israel. Nosso texto se encontra em Números 25, a partir do verso 1. Vamos ler. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Senhor Deus, nós temos lido a Tua palavra. Por favor, Senhor, nos ajude agora a entendermos aquilo que nós temos lido. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Balaão era um profeta. Deus falava com ele. Ele sabia como adorar a Deus. Balaão era uma pessoa de boa fama. Por isso Balaque o chamou para amaldiçoar Israel. Balaão era da linhagem de Sem, de Mesopotâmia, do mesmo lugar de onde Abraão tinha vindo, de Mesopotâmia. Balaão tinha uma boa origem. Balaão adorava ao mesmo Deus que Israel adorava. E Balaque, rei de Moabe, mandou chamá-lo para amaldiçoar Israel. E nós já falamos que os moabitas, este povo, veio de Moabe. E Moabe era filho de Ló com uma de suas filhas. E Ló era sobrinho de Abraão. Eles conheciam ao Deus verdadeiro. Eles adoravam a Deus. Eles adoravam ao mesmo Deus que Abraão adorava, ao mesmo Deus verdadeiro, ao Senhor. Só que os moabitas o chamavam de Baal. O nome Baal tem um bom significado. Significa Senhor. Eles adoravam ao Senhor, a Baal. Onde estava a diferença entre o povo moabita e o povo israelita? A diferença era a doutrina. Deus havia dado mandamentos ao povo de Israel através do profeta Moisés. Deus estava tratando com o povo de Israel. Os moabitas, os amonitas, os midianitas tinham se enveredado pelos costumes das gentes, embora fossem descendentes de Sem. Deus, todavia, seguiu com o povo de Israel, dando ensinamento, enquanto esses povos, parentes de Abraão, descendentes de Sem, se desviaram e se misturaram com as gentes. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, e Balaão tentou fazê-lo e não conseguiu. Fez um belo culto, edificou 7 altares, sacrificou animais limpos a Deus, e Deus veio e falou com ele, e abriu a boca de Balaão para abençoar Israel e não para amaldiçoar. De Balaão, da boca deste falso profeta, Deus proferiu uma das maiores profecias acerca de Jesus Cristo. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Quem falou isto? Balaão. Números 24, 17. Um falso profeta. Deus utilizou-se deste Balaão para abençoar o povo de Deus. Embora ele achasse que estava fazendo algo para Deus, algo correto, Balaão foi apenas utilizado por Deus para seus propósitos. Balaão tinha caminhado contrário à vontade de Deus. O anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão como seu opositor. E Balaão, o falso profeta, estava cego. A mula viu o anjo, enquanto Balaão não viu. Balaão era um profeta. Isso não pode ser negado. Isso nos mostra que uma pessoa hoje pode ter um dom espiritual, pode adorar a Deus da maneira correta e ser falsa, não estando na perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? A Bíblia. É assim que você conhece. Se uma pessoa faz o que a Bíblia ensina,
esta pessoa é de Deus. Se ela não faz o que a Bíblia ensina, esta pessoa não é de Deus. Porque está escrito que o amor de Deus é guardar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus fez com que ele abençoasse. Amém. Mas você sabe o que ele fez? Ele incitou as mulheres moabitas a seduzirem o povo de Israel. É o nosso texto, Números 25. E o povo de Israel se prostituiu e começou a adorar Baal-peor. Eles estavam adorando ao Senhor, mas da maneira moabita. E hoje em dia, tantas pessoas adoram a Deus de uma maneira mundana. Deus não recebe esse tipo de adoração. Isto provoca a ira em Deus. Se você deseja adorar a Deus, adore-o da maneira que está na palavra de Deus. Ou então você está adorando um ídolo e chamando ele de Deus. Balaão incitou o povo. Este foi o tropeço que Balaão lançou sobre o povo de Israel. Não pôde amaldiçoá-lo. Então disse: nós somos todos irmãos. Nós somos todos o mesmo povo. Nós servimos ao mesmo Deus. Não era verdade. O povo de Israel estava seguindo na perfeita vontade de Deus, obedecendo os mandamentos que Deus deu a eles, enquanto Moabe e o resto dessas nações seguiam seus próprios pensamentos denominacionais. É isto que Moabe era. Moabe era uma denominação. Moabe adorava a Deus, só que a doutrina de Moabe era um pouco diferente da doutrina do povo de Israel. Eles eram uma denominação. Você não pode ver isto? Os midianitas, da mesma maneira. Os amonitas, igualmente. Denominações. A Bíblia está cheia disso. E Deus condena esta coisa. Adoravam a Deus de uma maneira um pouco diferente. E quando o povo de Israel se misturou com aqueles povos, Deus se irou. E por causa disto, morreram 24.000 homens. Deus não aceita mistura. Ele deseja você totalmente. Deseja que você sirva a Ele. Não de uma maneira mundana. Não de uma maneira que algum homem estabeleceu, através de alguma denominação, mas através da Bíblia, fazendo aquilo que Ele disse para você fazer. Leia a Bíblia. Você encontrará o que deve fazer. Adore-o em espírito e em verdade. Não só em espírito, mas em verdade. Balaão estava adorando a Deus em espírito, mas faltava a verdade. E a verdade era que Deus estava tratando com o povo de Israel através de um profeta, e era a sua vontade. E Deus, nesses dias, tem tratado com seus filhos através de um profeta, Malaquias 4, 5 e 6. E Satanás tem cegado as pessoas para não ver estas coisas. Mas hoje, você tem a oportunidade de analisar estas coisas, rever os seus caminhos e se converter ao Senhor, a sua palavra. Números 25, 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Todo varão que tomou para si uma mulher moabita foi traspassado, foi morto. Desta forma, todo aquele que tomar um conselho mundano, todo aquele que, ao invés de permanecer com a palavra genuína de Deus, com a pureza da Bíblia, será morto também. Deus não aceita mistura.
Balaão não pôde amaldiçoar, porque Israel era um povo bendito, mas atrapalhar ele pôde. Satanás não pode amaldiçoar um filho de Deus, mas pode atrapalhá-lo. Por isso, amados, permaneçamos com a Bíblia. Satanás não pode amaldiçoar você. O que ele faz então? Ele te atrapalha com o quê? Com a Bíblia. Satanás, nesses dias, pegou um belo paletó, pôs uma boa gravata e uma grande Bíblia debaixo do braço. Satanás tem enganado as pessoas vestido de pastor. Balaões modernos que negam a palavra, que negam o batismo em nome de Jesus Cristo, que negam a autoridade da Bíblia e permanecem com seus credos de suas denominações, porque amam o prêmio da injustiça, seguem contra a palavra. Amados ouvintes, há pessoas hoje, Balaões modernos, que ao invés de permanecer com a perfeita vontade de Deus, a palavra, seguem contrários. A Bíblia diz que o batismo nas águas é em nome de Jesus Cristo. O que fazem esses Balaões de hoje? Batizam no nome da Trindade, e a Trindade nem ao menos é mencionada na Bíblia. Isto não existe. Balaões negam a Bíblia. A Bíblia nunca autorizou uma denominação, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Atos 4:32. Mas o que eles fazem? Dividiram o evangelho. São os fariseus, os saduceus dos nossos dias. Se você não se lembra, permita-me recordar a você que nos dias de Jesus, todos seguiam a lei de Moisés. Era o cristianismo daqueles dias, era a verdade daqueles dias, o judaísmo, a lei de Moisés. Mas ali haviam divisões de pensamentos. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam, e haviam outras vertentes, pensamentos. O mesmo judaísmo com vários pensamentos. E eu te pergunto, Jesus era fariseu? Jesus era saduceu? De maneira nenhuma. Jesus nunca se associou a nenhum tipo de pensamento humano. Ele permaneceu com a Bíblia. E Jesus hoje? Jesus pertence a qual igreja? Onde Jesus está hoje? Onde ele sempre esteve. Você não pode ver isto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele está com a sua palavra, com a Bíblia. E esses falsos dizem: isto pode ser sim. Há várias igrejas com vários pensamentos. Balaões, não creia nisto. Só existe uma igreja. Uma só. A palavra igreja vem do grego eclésia, quer dizer, os chamados. Deus te chamou para viver a palavra. Você é a igreja. Não deixe que Satanás contamine o seu pensamento. 24.000 homens foram mortos porque se misturaram. Você acha que Deus poupará você? Não se misture com o mundo. Deixe o mundo. Permaneça puro com Deus. Deus mandou que fossem mortos todos aqueles que se misturaram com as moabitas, com as midianitas. Se você se mistura com o mundo, você tem uma sentença de morte sobre você. Fuja disto. Vá para o Calvário. Separe-se. Deus te receberá. No capítulo 31 de Números, Moisés encontrou que aqueles soldados haviam deixado aquelas mulheres que foram incitadas por Balaão a seduzirem o povo de Israel, fazendo que a maldição viesse sobre o povo de Deus. Mataram os homens e deixaram aqueles instrumentos de Satanás vivos. Sabe o que Moisés disse? Vamos ler a Bíblia. Números 31, 15 ao 17. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor,
pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Deus mandou que aqueles instrumentos de Satanás fossem todos mortos. E esta é a maldição que Deus tem contra estas pessoas que negam a Bíblia, se colocam na frente das pessoas e impedem que elas ouçam o verdadeiro evangelho. São instrumentos de Satanás. Os diótrefes modernos da terceira epístola de João, que não recebem a verdade e não deixam as pessoas receberem, pregam contra a verdade, pregam contra o batismo cristão em nome de Jesus Cristo, pregam a favor de mulheres pastoras. Isto está contrário à palavra. Paulo disse: não permito que a mulher ensine, mas os balaões de hoje permitem. Paulo disse que se um anjo do céu viesse e pregasse outro evangelho, amigos, outro evangelho tem sido pregado e as pessoas aceitam. Mas a noiva de Jesus Cristo, que se prepara para o arrebatamento, não ouve esse outro evangelho, ouve a Bíblia. Amém? Você crê na Bíblia? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mude o seu caminho, converta-se ao Senhor, caminhe conforme a lei de Deus, não a lei de homens, não credos, não dogmas, não igrejas, mas a Bíblia. Assente-se com a sua Bíblia e permaneça com ela, isto por tua alma. Eu admito, vivemos num dia escuro, mas Deus prometeu que no tempo do entardecer haveria uma luz. Zacarias 14:7. E essa luz vos anuncio agora. Deus tem enviado um profeta. As organizações rejeitaram ele, mas a noiva do Senhor Jesus Cristo o aceitou e se prepara para o arrebatamento. Deus levará a sua noiva. E as igrejas continuarão pregando o evangelho. E quando perceberem, dirão: Elias não teria que vir primeiro? E Elias já terá vindo. A história se repetirá. Elias foi enviado para anteceder Jesus Cristo e eles nem souberam. João Batista era o Elias. Ele prometeu um Elias antes do arrebatamento e ele tem cumprido a sua palavra. Os teólogos não viram isto, mas a mensagem, o profeta, não foi enviado para teólogos, não foi enviado para denominações, foi enviado para o povo que estará para sempre com Deus. Amém? Não siga a doutrina de Balaão. Balaão tem sinais, Balaão tem adoração a Deus correta, mas Balaão não fica com a Bíblia. Se você notar alguém que tem uma adoração perfeita, que tem sinais sobrenaturais, mas deixa a Bíblia um pouquinho, lembre-se, ele é um Balaão. Permaneça com a pura palavra de Deus. Não aceite mistura. Deus te receberá, Deus te abençoará. Agradecemos a todos que têm acompanhado o programa Andando com Deus. Deus vos abençoe. Escreva para nós. Nosso endereço é Programa Andando com Deus, Caixa Postal 337, CEP 40 015 970, Salvador, Bahia, ou nos envie um e-mail andandocomdeus@hotmail.com e estaremos lhe enviando gratuitamente folhetos, literaturas e CDs que lhe ajudarão a entender melhor o que Deus tem feito nestes últimos dias. Estaremos de volta no próximo sábado.